Boa noite, pessoas. Estamos aqui iniciando mais uma live direto no ponto. E nesse momento a gente está fazendo um tour por todos os pecados capitais, que são, na verdade, tendências do ser humano. Boa noite, Paula. E a gente está aqui buscando trazer maior lucidez para esses temas que tanto influenciam as nossas vidas, né? Todos os seres humanos têm tendências dentro desses pecados capitais tão demonizados pela igreja e que nada mais são do que parte da nossa existência. Todos nós temos a tendência de tê-los em nós, e o importante é aprender a neutralizarmos, né? O objetivo aqui é a gente trazer consciência para essa energia que está em todos nós, que faz parte de todos nós, e transformar em energia consciência, trazer consciência a isso para que a gente possa acolher esses pedaços e, ao acolher essas partes, reconhecê-las e trazer lucidez a elas, neutralizá-las, acalmar esses aspectos que se descontrolam demais, a gente não consegue, a gente vive uma vida em desequilíbrio. Jô, tá aqui, achei a Jô. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, não tô conseguindo te convidar. Pronto, convidei. Estava esperando a Jô, a minha convidada. A gente está fazendo esse trocadilho agora, todas as feiras. Adoro a Jô. Boa noite, Jô, seja bem-vinda. Ei, Dani, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estava falando aqui para os nossos convidados que hoje a gente está falando sobre a luxúria, né? Mais um dos pecados capitais, que na verdade são as nossas tendências humanas tão naturais, tão dentro da gente, onde a gente precisa evoluir esses aspectos, trazer um ganho de consciência para que isso seja balanceado, equilibrado em nossas vidas e a gente traga isso para uma polaridade que nos apoie, que nos sustente, não que nos traga mais confusão, uma vida mais desequilibrada, né? Trazer esse tema com um pouco de leveza também, né, Dani? Porque da forma que sempre foi muito divulgado, nós acabamos ficando naquele padrão negativado de todos os tipos dos nossos instintos. Aí começamos a negar, porque ninguém quer reconhecer aquilo que nos traz dor, aquilo que nós temos uma debilidade, e isso vão gerando outras consequências. E uma delas é a não cura e o não querer se olhar para esse autoconhecimento. Então, esse tema, né, que vamos trabalhar nos nossos instintos, eles têm muito mais uma questão para o nosso autoconhecimento e profundidade do que se imagina. É uma forma para desmistificar algumas coisas, né, que nós vamos tendo em torno desse assunto. Então, muito legal aí poder falar com você em relação a esses temas. É muito tabu, né? Porque como são pecados, aí as pessoas já olham assim, errado. E a gente precisa sair desse certo e errado e entender que tudo é um equilíbrio, né? Tudo é equilibrável. Tudo que existe, existe porque tem que existir. Então não tem bom e ruim. Apenas é. E a gente precisa encontrar um caminho do meio dentro de todos esses aspectos para ter uma vida mais bacana, mais equilibrada, né? Sem tanto sofrimento, né? A luxúria é o instinto da querência, né? Eu quero mais, e quero mais. E aí a pessoa começa a ficar dependente assim, de grandes acontecimentos e uma coisa muito luxuosa, um estilo de vida muito elevado para conseguir ter prazer, né? E aí as pessoas se perdem nisso, subindo para um grau cada vez maior, né? De demanda, de buscar cada vez mais e mais, e aí é aquela música, né? I can get no satisfaction. A pessoa nunca está satisfeita, porque a tendência da gente, do padrão, é repetir e intensificar, tudo evolui.
Então, quando eu tenho um padrão muito alto de querência para estar satisfeito, para ter prazer, eu vou querer mais e mais. Aquilo vai subir, aquilo vai ficar cada vez mais complicado de preencher, né? Justamente. É interessante nós começarmos também colocar desde a pontuação, né, o olhar, o ponto de vista da religiosidade, em que a luxúria ela vem justamente por a questão da sexualidade exacerbada, né? Essa busca pelo sexo, pelo prazer, que vem muito ligado à carne. E daí nós vamos fazendo umas outras abrangências para expandir, para que nós entendamos que muitas das vezes estamos, sim, vibrando na questão do prazer da luxúria, né? Mas que não é com essa conotação sexual que foi imposta, de uma certa forma, pela igreja e que tão considerado esse pecado. Como nós estamos dizendo aqui, a luxúria ela vem do instinto humano, né? Mas não necessariamente precisa ser intitulado como uma questão de um pecado. A luxúria ela se torna pecado, ou não diria pecado, mas mal usada no momento em que nós não conseguimos lidar com as nossas frustrações. Que nós acreditamos que tudo ao nosso entorno tem que nos proporcionar aquele prazer esperado. E no momento que eu não sei lidar com isso, eu estou ali exercendo minha luxúria de uma conotação de vista como mal utilizada. Você ia falar e eu te cortei. É uma busca, né, por um prazer orgástico. Como se tivesse assim, um prazer assim, de um orgasmo absoluto para ser um prazer. Né? Então a pessoa tem uma frustração, tem uma decepção e vai buscar sexo. Né? É mais ou menos esse o padrão da luxúria dentro daquilo que a igreja traz. E você tentar harmonizar isso no sentido de trazer o prazer para o cotidiano da vida. Né? Para os pequenos, grandes momentos da vida. Porque aí, se você começa a mudar o filtro de que, não, que é legal ter um prazer orgástico e ir para um negócio incrível, extraordinário, mas a vida é o cotidiano. E no cotidiano a gente tem todos esses prazeres, porque a vida em si, ela é uma bênção. Quando você consegue apreciar essas bênçãos e olhar para toda essa beleza, para todas essas coisas maravilhosas que a gente tem na vida, como essa troca da gente aqui, é um prazer enorme que a gente tem de estar tendo essa conversa e quantas outras conversas que a gente tem, que é esse prazer do cotidiano, da vida. E dentro desse prazer, conforme você vai seguindo esse prazer que vem do coração, não o prazer orgástico que está lá embaixo, é um prazer mais elevado, você começa a ser direcionado para o seu projeto de vida. Né? Esse prazer é o que vai te levar para chegar no projeto de vida, mas não o prazer para tapar o sol com a peneira. Ah, estou frustrada, estou decepcionada, vou lá buscar sexo, ou eu vou beber, ou eu vou fazer qualquer coisa para não sentir, para anestesiar isso, ou para trazer uma proporção igual da minha frustração no sentido de prazer, para eu não lidar com a frustração. Né? Eu vejo muito a luxúria como isso. Eu não quero sentir essa frustração, então eu saio e vou buscar prazer, um prazer bem grande, sexual, por exemplo, carnal, ou com as bebidas, ou com álcool, ou com qualquer coisa, as drogas, porque eu não quero sentir essa frustração, não quero olhar para isso agora, então eu vou olhar para fora e vou trazer um prazer externo a mim, para que eu não precise lidar com essa dor dessa frustração. A luxúria está muito dentro disso, no meu terreno. Nossa, você falou tanta coisa legal que me deu tantos insights aqui que eu não sei qual vou puxar primeiro. Vamos olhar a questão do pecado, né? Na verdade, todos os nossos instintos, quando meio que categorizado quanto pecado, existe aí nas entrelinhas uma necessidade de um controle, de um domínio. Então, o domínio acontece pelo medo. Ninguém quer entender que vai ser morador do inferno, né? Se assim podemos dizer a grosso modo. Então, existe sim uma tentativa de um controle das nossas ações, dos nossos movimentos, e por isso vamos caindo na questão do pecado. E quando você vai trazendo essa questão da dependência, é interessante de nós dizermos também que a luxúria ela vai vibrar dentro do nosso cérebro na mesma área em que se vibra a dependência por essas coisas que você disse, a questão do vício, a questão dessa busca desse prazer que é viciante, né? Então é interessante nós dizermos tudo isso
para entendermos que a luxúria, ela está vibrando ali no hemisfério cerebral dos vícios também. E trazer o olhar que a Dani traz de falar dessa busca incessante de prazer, também está escondendo ali nas entrelinhas uma falta de um amor próprio, um vazio que a pessoa não consegue preencher por ela só, por ela mesma, né? Por isso que é interessante olharmos isso com uma dimensão um pouquinho mais aberta, não só fechado nessa questão da conotação de pecado, mas sim essa luxúria que nós vivenciamos no nosso dia a dia como uma fuga para escapar dos nossos próprios instintos, por nós não sabermos como lidar com cada um deles, né, Dani? Exatamente. Né? A gente, ninguém nos ensina, né, na escola a buscar esse prazer no simples, né, no cotidiano, no dia a dia. Praticamente a busca pelo prazer é quase que é um egoísmo, né? Começando aí, olhando hoje em dia como as pessoas veem isso. Nossa, você está buscando bem-estar na sua vida, que egoísmo. E não, a gente precisa desse prazer para se manter bem durante a vida, né? E calibrando isso diariamente, né? Abastecendo esse prazer interno, o prazer de viver, o prazer pela vida. Ele precisa estar na nossa vida todos os dias. Mas o que acontece é que, como fica tudo muito confuso e ter prazer é errado, e o prazer vai diretamente vinculado do sexo, já há muito tempo na história da humanidade, isso cai direto para a busca do sexo, é quase que automático, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que têm uma frustração, têm uma decepção, estão carentes e vão buscar sexo. E tá cada hora encontrando uma pessoa diferente, e aí se frustra, e aí vai buscar com outra, e aí isso é uma bola de neve que nunca se satisfaz, a pessoa não consegue encontrar essa satisfação simples no dia a dia, no cotidiano dela, né? E isso começa a ficar muito caro, isso começa a se tornar uma demanda cada vez maior desse prazer exacerbado que não chega a lugar nenhum no fim do dia, porque a pessoa não consegue sintetizar isso no cotidiano dela. Ela precisa de um evento externo muito grande. Né, Ju? Como terapeuta, né, Dani, é legal a gente destacar que a pessoa ela precisa de buscar um auxílio quando essa luxúria, essa busca pelo prazer, ela domina a razão. Então, a pessoa, ela perde completamente o sentido da razão dela, do racional, porque ela quer ali satisfazer aquele prazer, mesmo que esse prazer seja de imediatismo, e vai colocando tudo como se todo o tempo fosse simplesmente movida exclusivamente por esse prazer visceral. E não consegue encontrar o prazer nas coisas que você acabou de dizer, que é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós temos, né, a consciência que nós, seres humanos, sempre vamos fazer uma movimentação em busca de ter um prazer. Mas que esse prazer não seja esse prazer visceral, que vai te tirar do seu estado, da sua razão de ser, para buscar somente essas paixões. E acabar metendo o pé pelas mãos, né? Porque nós não podemos simplesmente movimentar todo o tempo movido a paixões. Porque isso é ilusório. Isso é um prazer momentâneo. E que depois vai trazer dores, né? Sim. É isso que você está falando das paixões, né? Exatamente como nos relacionamentos, né? Que as pessoas confundem a paixão com o amor, né? E é o amor à vida isso, né? A gente não é a paixão pela vida, que é aquele fogo que eu vou e me atropelo, faço tudo, né, bagunçado para ir lá e dar uma transada e não olhar para essa frustração. Mas é o amor à vida, né? Que você vê nos olhos de uma criança, ou, né, eu sou mãe de gato, então eu vejo meus gatinhos, esse amor, esse prazer que está aqui, que está no cardíaco, né, esse sorriso que vem do coração. E há muito esse amor, ele é tão sutil que ele às vezes passa desapercebido, né? Chega a ser triste isso, porque esse prazer ele está em tanta coisa no cotidiano, no nosso dia a dia, mas para passar desapercebido é muito fácil, porque afinal de contas o prazerzão lá, orgástico, ele é como fogo que sobe e queima tudo. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra,
Mas esse povo não é sustentável. Não é uma coisa que você consiga ter todos os dias, por mais que seja apaixonante, apaixonada, a paixão, ela queima quando não é responsabilidade, quando não se traz ela para dentro do amor. A paixão uma hora passa, né? O amor, ele se sustenta. Então, esse amor à vida, esse contexto diário, trazido para o nosso dia a dia, trazendo essa satisfação pessoal, real, isso é trazer a luxúria para um grau de equilíbrio, para um grau onde a gente consegue sustentar isso no nosso dia a dia. E aí vem a outra questão da outra polaridade, né? Porque ou a pessoa, ela está numa luxúria da questão do prazer muito exacerbada, ou ela está apagada. E no momento em que essa falta de prazer pelo dia, pelo cotidiano, pela nossa vida, né? É que vibra na questão da depressão. A pessoa, ela não tem mais o prazer, ela não tem ali uma vontade de viver. Por isso que a necessidade de se encontrar esse caminho do meio. Esse equilíbrio dentro dessa luxúria mal usada e bem usada, para ter uma sintonia para o fluxo da vida, ele vir de forma natural, sem estar essa falta de vida, essa falta de energia para movimentar, e também não precisar de estar todo o tempo naquela busca inconstante que seria uma fuga, na verdade, né? Quando nós estamos assim vibrando muito no excesso, também é para esconder uma falta. Aí que vem. Qual é a falta que eu estou tendo neste momento em que eu estou sendo dominado por algum excesso? Seja de qual for. Existem pessoas que vão ter, sim, um excesso em relação à sexualidade, outros vai ser em relação à alimentação, outros vai ser por algum tipo de vício, outros vai ser por algum tipo de comportamento, independente se é de vício ou não, por substâncias externas. Qual é a fuga naquele momento? Qual é o vazio que está vibrando dentro de mim que eu estou buscando me ancorar nesse excesso? Porque o caminho do meio que vai nos indicar uma maior fluidez da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Sim, sim, muitos se escondem até mesmo no trabalho, né? O excesso, o workaholic, né? No excesso de trabalhar, só trabalhar e ficar só dentro desse trabalho, acaba se tornando uma paixão também, né? Porque não deixa de ser um excesso, você tocar, né? A vida, ela tem suas várias direções e fractais, as saídas de feitiço, a casa, o trabalho, são todos esses aspectos que a gente precisa inserir ou reconhecer, na verdade, e trazer dentro desses aspectos. E não sair desses aspectos para ir buscar o prazer fora, em algum outro lugar onde ele vai estar ali, mas num estilo de vida que não se sustenta. Né? Acaba sendo sempre dependendo de um grande evento externo. E aí que começa a dar defeito, né? Como se a vida começasse a dar defeito, porque nada basta. Nada basta. Porque é como se a pessoa estivesse esperando as férias, e aí só nas férias que ela tem esse prazer da luxúria. Então, acabou as férias, pronto, entra em depressão, porque não tem mais motivação, não tem mais esse lazer, esse prazer interno até as próximas férias. Então, só no ano que vem, né? Então, como fazer para trazer isso para o cotidiano, básico? Acredito que a grande virada de chave aqui é conseguir cultivar, né, esse prazer na vida, e não só nesses eventos externos, porque isso vai gerar esse conflito dessa depressão de onde eu busco mais agora? E aí busca onde, né? Você não está ali. Justamente. Aí quando você fala isso, me abre uma outra reflexão, que é quando nós nos entregamos aos prazeres mundanos, ou seja, queremos fazer coisas que às vezes não correspondem com aquilo que eu vibro, simplesmente para o agrado do externo. Essa busca novamente de preencher esse vazio em busca de um prazer que muitas das vezes não é o prazer que eu vibro. Mas, muitas das vezes, eu me condiciono àquilo que está me expondo, a sociedade, dentro do próprio trabalho, como você trouxe, né? As pessoas que vão ali trabalhando. E mesmo assim, elas não conseguem se satisfazer, continuam no vazio, vibrando no excesso. Porque ela ali não está de acordo com aquilo que ela gostaria de estar. Infelizmente,
dentro das sessões terapêuticas, nós encontramos vários casos que trazem esse tipo de demanda, que está num casamento que não está mais feliz, que está num trabalho que não satisfaz mais, que está ali no ambiente social em que não se encaixa mais por causa de alguma coisa de ter que estar pertencente, vai cedendo ao prazer momentâneo externo e esquece do que é de verdade o prazer interno para ele. Existem muitas pessoas que, às vezes, estão trabalhando, eu conheço vários terapeutas, inclusive, na área que é da área do direito, da justiça, que tem que fazer, que tem que acontecer, e está ali cumprindo um prazer financeiro, mas não está no prazer da realização. E aí se frustra, porque na essência mesmo da pessoa, ela gostaria talvez, quizá, ser um professor, um artista, mas ela não consegue se bancar naquele prazer interno, porque ela tem que agradar, na cabeça dela, esse prazer externo das pessoas que estão ao redor dela. Então, esse tema da... Ela está apegada a esse tipo de prazer que o financeiro desse trabalho que ela está realizando vai dar esse prazer de poder ir ali comer o que quer, bancar uma vida, né? Tá? É o apego a esse prazer. Ela está presa a isso, nesse prazerzinho, que é muito pequeno comparado com o prazer da realização, né? Justamente. Justamente. E nesses momentos que nós vamos entendendo essas luxúrias mal usadas. Porque não é só o apego, talvez, ao financeiro, mas ao status, ao título que aquilo pode proporcionar a ela. É um prazerzinho, aos ambientes. Né? É um prazerzinho, né? Justamente. A gente costuma falar que é o ofurô de bosta, né? É aquele ofurôzinho, tá quentinho, tá pegando. Tá quentinho, tá gostoso, só que não. É bom, mas não. Né? Poderia ser melhor, mas tá quentinho aqui, zoninha de conforto, tá gostosinho. Eu vou ficando aqui nesse fedorzinho quentinho, e tá gostoso. E podia ser melhor, né? Podia ser muito mais legal, mas não tá tão ruim assim, eu vou ficando aqui. Né? É um pouco do que o luxúria faz com as pessoas. Sim, e também a questão, mais uma vez, vamos cair no vazio. Eu sei que aqui tá ruim, mas eu sei como é. No momento em que eu escolho sair daqui, eu vou ter sim essa transição desse vazio. Eu vou ter essa transição desse vazio para entender como eu quero que seja daqui para frente. E algumas pessoas não conseguem lidar com esse momento. Então, é o momento que a pessoa escolhe, opta por continuar no cocô quentinho. Aqui tá quentinho, mas tá ruim, mas aqui eu sei como é. Se eu sair daqui, eu ainda não sei como vai ser. São os momentos em que a busca por esse prazer nos faz mal. Porque a gente vai caindo no comodismo, a gente vai... Amanhã eu resolvo, que vai vindo no padrão da procrastinação. Então, dizem que a luxúria, ela vai abrir porta para outros novos instintos, ou para os demais instintos que nós temos. Verdade. Justamente. Como que eu vou sair da minha zona de conforto, agora que eu já falei para todo mundo que eu sou X, né? E aí fica a pessoa presa também no orgulho, né? Esse orgulho daqui que a gente falou semana passada, que eu sou isso que eu já falei, então eu não posso mudar para ser outra coisa. Então é mais um motivo, né? A luxúria vai treinando, trazendo o que eu já sou, já conquistei, já tenho o status quo, já tenho uma fama, já tenho o ciclo social, já tenho toda essa zona de conforto dentro desse padrão. Não posso admitir que eu quero mudar isso. Né? Então é um que puxa para o outro, né? Dani, eu fiz uma anotação aqui por causa de algumas reflexões que a gente vem fazendo, né, durante os momentos dessas lives que vão falar dos instintos. E eu acho muito legal se a gente conseguir explorar um pouquinho mais. Essa questão da luxúria está relacionada ao não saber lidar com as frustrações e com as contrariedades. Porque se nós olharmos bem essa questão da frustração e da contrariedade, quando adulto não sabemos lidar com esses processos,
ver que nós inconscientemente estamos agindo novamente lá na fase da infância, em que eu acredito que todas as minhas vontades precisam ser satisfeitas, né, satisfazidas, enfim, pelo externo. Então, eu entro numa frustração quando aquilo que eu desejo não acontece. Então, a luxúria, quando ela vem sendo mal usada, nós vamos entrar em pirraça, literalmente, quando aquilo sai de acordo com o que eu não esperava, com o que eu não desejava. E aí vem escondendo também um padrão de um controle. Porque no momento em que eu me frustro porque a pessoa não fez aquilo que eu queria da forma que eu desejava, eu estava ali tendo um controle de uma situação para eu saber como vou reagir. E nesse momento a gente fica vulnerável, porque não sabemos lidar com a contrariedade e com essas frustrações. Faz sentido isso para você, Dani? Faz sim, faz bastante. Quem fuma, né? Eu já fumei bastante. É assim, você tem uma frustração não da vida, você vai lá acender um cigarro. Imediatamente, assim, é instantâneo. Então, porque é o objeto que está ali mais fácil, mais acessível, está na mão, né? E há quem se frustra, se decepciona, vai lá e enche a cara. É uma frustração maior. Porque a vida é cheia de frustrações, né? A gente que está aqui criando conteúdo, mexendo com tecnologia, quantas frustrações a gente tem no nosso dia a dia que a gente não dá conta, às vezes, de fazer aquilo que a gente queria fazer, né? Do jeito que a gente queria. E aí, tapa para o cigarro, tapa para né? Isso é muito automático. Né? Tapar o sol com a peneira. Eu não quero lidar com essa frustração, vai ir com cigarro, não quero lidar com essa frustração, vou lá e como um negócio, bebo alguma coisa, vou buscar esse remedinho para não ter que lidar com essa frustração. Ó, a Bianca colocou uma coisa aqui muito legal, Bi. Posso ser uma aluninha? Sempre, nós sempre somos alunos. Principalmente quando a gente está falando, a gente está aprendendo também. E a luxúria bem usada. Então, Bia, a luxúria bem usada vai no momento em que você usa da sua maturidade para você conseguir resolver os seus problemas, as suas situações, sem cair nessa frustração de querer que tudo seja como eu quero. Mas você consegue se posicionar sem querer impor ao outro aquilo que você deseja. É assim, olha, eu gostaria muito que me amassem de tal forma. Você quer condicionar como o outro te ama. Então, quando você está na luxúria bem usada, você se ama, porque igual você se amar, só vai ter você. Não vai ter outra pessoa que vai te amar igual a você. É o momento em que eu consigo ter o prazer naquilo que eu estou fazendo, na minha vida, no meu cotidiano, sem que isso seja uma busca excessiva para uma fuga. Preencher esse vazio como um prazer irracional, movido apenas uma paixão. No momento em que você está usando das suas vísceras e vai fazer a qualquer coisa em busca de uma paixão, simplesmente, ela está numa luxúria mal usada. No momento em que você consegue entender aonde eu estou, quem eu sou e sentir prazer com aquilo que eu posso naquele momento, você está usando a sua luxúria a seu favor. Você está ali tendo o seu equilíbrio, vamos assim dizer, né? Nós dizemos da luxúria mal usada quando ela não é usada em momento nenhum, que a pessoa perde o prazer pelas coisas simples do viver, que vai cair no estágio de uma depressão, de uma apatia pela própria vida. Nós já fomos em busca de, não foi do jeito que eu quero, vou buscar um cigarro porque eu tô nervosa, eu vou ali beber, eu vou ali ter uma relação com qualquer pessoa que me aparecer, para preencher esse momento dessa frustração. E o ponto do meio, do equilíbrio, eu estar em harmonia comigo mesmo, eu entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que eu quero, mas eu tenho ali um jogo de cintura, eu tenho ali um amadurecimento emocional para lidar com as frustrações da vida, com as contrariedades da vida. Aí você está usando a luxúria, usando o seu prazer a seu favor. E não simplesmente como um prazer visceral. Ô, Dani, falei pra danar, né? Pode falar um pouquinho também. E é isso, né? Você recebe a luxúria bem usada. Você recebe a frustração. Reconhece, nossa, que raiva, cara. Eu não consegui fazer esse treino hoje. Eu tô o dia inteiro tentando fazer isso aqui. Não consegui editar. Mas aí você consegue olhar para a metade do copo cheio dos prazeres reais que tem na tua vida.
né? E aí você foca dentro desse prazer que é sustentável, que está ali no seu dia a dia. Ah, vou ligar para a Joelma, bater um papo com ela, botar para fora a frustração, reclamar um pouco porque a gente está dando risada. Ou vou pegar minha gata, fazer carinho nela e ficar ouvindo ela ronronhando. E aí esse prazer que vem do coração vai aumentando e eu foco nessa metade do copo cheio e saio dessa frustração. Eu lido com ela de verdade. E não tapar essa frustração com o prazer orgástico da luxúria mal usada, que é ir buscar algo muito além para não sentir essa frustração. Não, você sente essa frustração, você deixa ela vir, tá? Não consegui. Vomita isso para fora e vai cultivar esses pequenos prazeres que tem na vida. Tá lá, lavar um copo, você consegue brincar com a água um pouco, tomar um banho, né? Sentir aquela água batendo no corpo, nadar, se tiver uma piscina, uma praia. Eu adoro jacuzzi, então sempre que eu posso, eu vou para dentro da água e fico mesmo no ofurô, meu nome de gosto, ofurô de verdade, adoro aquilo. Enfim, encontrar esses prazeres reais, simples, que você consegue ter experiência com você mesmo, vindo daqui do coração. E cultivar isso, né? Algumas pessoas fazendo jardinagem, mexendo na terra, mexendo com as plantas. Isso tudo são prazeres reais, são prazeres que não tem um custo muito alto. Não vai deixar você endividado lá na frente, né? O prazer orgástico do sexo é um prazer que, cara, você vai transar quanto, né? Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então você tá lá fazendo só pra não olhar pra aquela dor. Então é a luxúria equilibrada, assim. Eu vivo uma vida de prazer real, prazer do coração, e processo a minha frustração. Eu deixo essa dor doer, né? Tem muita fuga de dor. Eu percebo isso, sim, as pessoas não reconhecem nem que dor é essa, né? O que é isso que eu tô sentindo? E tem que reconhecer, tem que aceitar. Tô frustrada, cara. Não deu certo esse troço. Eu tô 10 dias tentando fazer. Achei que ia sair hoje, não saiu. Né? E tá tudo bem, a vida é isso. Não é? A gente não é a criancinha que chora e a mamãe vai lá, ai, tá com fome, tem que limpar, o que é? Não vai ter ninguém. O universo não vai fazer isso pra gente. É a gente, com a gente mesmo, nessa pesquisa, que frustração é essa, que dor é essa, como que eu consigo resolver isso. Porque esses desafios, na verdade, nos forçam a buscar maneiras de melhorar. Quando eu tenho uma frustração que eu não consigo realizar algo que eu quero muito, isso está me forçando a crescer de alguma forma. Ou de amadurecer emocionalmente e entender que nem sempre eu vou ter o que eu quero, ou de buscar, né, fazer um curso lá de tecnologia para conseguir mexer nesse troço que você não está conseguindo fazer. Né? Eu não sei, Bia, se a gente conseguiu responder o que você queria, né? O que você perguntou. Sinaliza pra gente aqui se a gente conseguiu te ajudar um pouquinho com o nosso ponto de vista. Interessante nós dizermos mais uma vez para as pessoas que estão chegando, né? Que o nosso olhar aqui ele é levado para a terapêutica. Nós estamos saindo daquele olhar do extremamente fechado dentro dos padrões religiosos, que vai ter a luxúria apenas como um prazer sexual exacerbado ou um prazer sexual fora do objetivo, né, que é da procriação, e nós estamos trazendo para o lado da terapêutica. E quando nós levamos para o lado da terapêutica, quando você reprime o seu prazer, você está também reprimindo a sua vida, você está na pulsão de morte. Porque nós, seres humanos, vamos nos movimentar por algum prazer. Ele se torna a luxúria quando cai nessa questão do mal usado, né? Que o prazer vira o alvo das minhas ações exclusivamente visceral. E não um prazer pelo cotidiano da sua vida, do seu dia a dia. Quanto mais nós nos permitirmos sentir o prazer da nossa existência, mais próximo ao nosso projeto de vida nós estaremos. Porque o nosso propósito, o nosso projeto de vida, ele não é nada externo. Tem gente que fica, até hoje eu não encontrei o meu propósito de vida. Então a pessoa está buscando no externo, ela não se observa, ela não percebe aquilo que dá prazer a ela no seu cotidiano para ela fazer, para ela exercer. Porque ela vai moldando-se a um propósito de vida vendido pelo externo. Faz isso que eu vou te ajudar a achar o seu propósito de vida. Faz isso, é como se fosse uma coisa muito distante. E na verdade não. Quando nós entramos no nosso próprio caminho, que estamos fazendo aquilo que nos dá esse prazer
genuíno, vamos assim dizer, né? O prazer simplesmente de ser, nós já estamos ali conectados com o nosso propósito de vida, com aquilo que nós viemos fazer aqui. Estar aqui nesse momento falando desse tema me dá muito prazer. Então, eu estou exercendo um prazer de uma forma bem usada. Porque estou aqui com a minha amiga querida, uma manoterapeuta parceira top, e nós estamos dividindo com vocês aqui as nossas vivências, que vem a questão dos nossos conhecimentos mais metódicos, né? Da tecnologia, não, do conhecimento mesmo, esse de cursos, e do nosso conhecimento de vivência, que são temas que nós abordamos com os nossos assistidos, são dores que eles trazem para a gente, para nós conseguirmos ali ajudá-lo a entender o direcionamento que vai tomar, né? Porque nós, enquanto terapeuta, nós não vamos mostrar o caminho, nós não vamos dar a resposta, nós vamos dar ali visões para que a pessoa possa se encontrar, para que ela possa sobreviver pós-terapia, senão é uma pessoa que vai vibrar na dependência de estar ali no prazer de sempre estar na terapia, porque a Dani vai dizer o que eu tenho que fazer. Então, não é essa a nossa função. Estando aqui exercendo esse nosso prazer, a nossa luxúria bem usada, nós estamos exercendo o nosso propósito, o nosso projeto de vida. Faz sentido, Dani, o que eu estou trazendo para você? Totalmente, né? A luxúria bem usada, você vai despertando esse prazer natural na sua vida, no espontâneo mesmo, isso que você falou, simplesmente de eu ser. Simplesmente de eu ser o que eu sou. E é justamente isso que a gente busca ao trazer essa lucidez aos instintos humanos tão naturais, a gente se alinhar dessa maneira onde eu penso, eu sinto e eu realizo as coisas alinhado. E não, eu penso, estou bem aqui porque tenho ganho financeiro, tenho tudo que eu quero, mas sinto que queria estar em outro lugar. E aí eu fico fazendo, daí você vive uma vida desalinhada, longe daquilo que é o seu projeto de vida. Quando você consegue alinhar esse sentir com esse pensar e essa ação, e para isso você precisa acolher todas essas verdades, todas essas partes, né, essa frustração, olhar para ela e ver por que eu estou frustrado com isso. O que essa frustração está tentando me dizer? Está tentando me direcionar para alguma outra coisa. Mas aí eu tampo essa frustração com esse prazerzão aí do sexo, da droga, de alguma coisa, para não sentir, só para anestesiar, eu não vou permitir que esse meu instinto me direcione para essa mudança, para essa ação que eu preciso fazer, buscando esse prazer que vem mais, esse prazer mais sustentável na minha vida. Né? Então, toda essa conversa terapêutica é para trazer essa integridade, para que a gente consiga, né? A gente gosta de dizer isso, né? Que a gente vai repetindo, vai falando e vai aprendendo e vai enfatizando isso na nossa própria vida, para que a gente consiga aplicar isso de forma a trazer essa integridade na nossa vida. Simplificando as coisas, né? A luxúria bem usada é isso. Vamos simplificar esse prazer no dia a dia. Não precisa ser uma coisa estratosférica lá de fora, um super evento. Nada contra, é legal, é muito bom sim. Pô, virada de ano, sei lá, cada um, né? Carnaval. É legal, sexo, tudo isso é muito bom, mas não pode ser só isso. O prazer, ele precisa estar agregado a essa existência cotidiana e isso é o sinal de a gente estar realmente direcionado no nosso projeto de vida. Quanto mais eu tenho esse prazer no dia a dia, quanto mais prazeroso no dia, mais eu estou perto desse projeto de vida. Mas eu não tenho prazer nenhum na minha vida. Vamos resetar aí essa máquina. Tem alguma coisa errada? É o meu trabalho, é isso? Então, como você faz para conseguir transformar o seu trabalho numa coisa que te dê mais prazer? Onde você está agora, está te dando prazer, o que você gostaria de fazer? E a grande maioria fala, não sei. Nem sabe aonde está esse prazer que está aqui dentro. Né? Porque é dormir. E às vezes a pessoa só está cansada. Tanto ficar chovendo no molhado, tanto ficar enxugando gelo, a pessoa está ali só sobrevivendo e, lógico, está exausta. É um gasto de energia tão grande só para existir. Toca o despertador. Eu já tive um momento na minha vida onde tocava o despertador de manhã. Ai, que droga. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Não pode estar ok acordar assim. Vamos rever essa história aí, né? E ver o que eu posso fazer para melhorar isso.
Agora, você se conformar no, ai, que droga, tá, mas isso paga o meu salário, então eu vou, e assim ficar por 15 anos, eventualmente a pessoa vai ficar doente. É lógico que você não pode mudar da noite pro dia, ai, que droga, detesto o trabalho, chuto o balde. Não, tem que fazer um planejamento, tem que buscar um caminho, né? Essa dor, essa frustração, ai, que droga, todo dia, diariamente, o tempo inteiro, tá te empurrando para que você busque novos caminhos. Isso é a evolução da humanidade. Vamos evoluir para onde? Como que eu posso melhorar isso? A mistura, talvez, para equilibrá-la, em vez de tapar essa frustração com um orgasmo, com um cigarro, com uma, como posso melhorar a minha vida? Como posso trazer um prazer real e sustentável para a minha vida a partir dessa experiência que me frustra? Mas acolher essa frustração, né, Jô? E quando a gente traz todos esses tópicos como instinto, é para que possamos entender que somos seres humanos. Então, todos nós vamos ter todos os instintos. Em alguns momentos, esses instintos vão aflorar mais, em alguns momentos vão aflorar menos. Porque se nós ficarmos apenas com eles fechados, da forma que é pregado dentro da religiosidade como se fosse um pecado, a nossa tendência é de não querer olhar e assumir essas nossas vulnerabilidades, esses nossos instintos. Então, nós vamos começar a reprimir isso e, em algum momento, em alguma forma, é como se fosse uma água. A água ela precisa seguir o fluxo dela. Se ela for retida, ela vai acumular e ela vai explodir em algum momento. Quando nós olhamos por os instintos apenas como uma conotação de um pecado, nós vamos começar a debater contra a gente mesmo. Porque ninguém quer ter essa polaridade negativada dentro dela. Quando a pessoa só olha a luxúria como esse prazer sexual exacerbado e essa potência de querer, né, o prazer do sexo todo tempo, todo momento, e tiver só esse entendimento, ela vai se frustrar muito. E ela vai também estar aí lidando com uma luxúria. Mas como ela fechou nesse pecado, né, ela não vai nem entender que nesse momento que ela não sabe lidar com as frustrações e com as decepções ali, e que ela reaciona de forma de dar um piti cada vez que a coisa sai do meu controle, ela não vai entender isso como luxúria. Porque não, foi fechado muito tempo nesse outra vertente. Sim, e pecaminou-se, né? Talvez possa dizer, qualquer tipo de prazer. Porque eu vejo sessão após sessão, conversa após conversa, o que te dá prazer. As pessoas não sabem. Você pergunta, qual o seu sonho? Não sei. Né? O sonho é esse prazer real, assim, que seria essa vida diária, cotidiana, daquilo que te daria prazer de estar fazendo. Eu vejo muitas pessoas em transição de carreira, eu não sei o que eu faço agora. Então para. Né? Você saiu, como você quer viver? Não sei. Mas como que seria o seu dia a dia, a sua vida? Como que você gostaria que fosse a sua vida? Né? E trazer esse prazer na vida é como se tivesse alguma coisa errada. A questão do prazer, ela parece que foi tolhida da humanidade, como se fosse errado buscar uma vida com esse bem-estar, com esse prazer, né? Talvez o prazer é que a gente possa trazer ele mais para esse lado do bem-estar. Porque é isso, quando há bem-estar, há sorriso. Quando há bem-estar, há prazer nas pequenas coisas. Esses pequenos, grandes momentos que estão ali todo dia pra gente. Sentir o cheiro do café na hora que você está passando ele de manhã, comer um pão fresquinho, isso tudo são prazeres simples, que estão ali e que a gente pode cultivar eles e florescer uma vida linda e cheia de prazer. Sem precisar o próximo grande evento. Eu acho que o grande problema está nisso. Nós fomos condicionados a esperar as férias, ou o próximo feriado, ou sábado. Né? Quando vier sábado, aí eu vou poder encher a cara. Olha, luxúria, luxúria, luxúria. E demonizado essa ideia de trazer esse prazer para o dia a dia, como se fosse alguma coisa errada. Não, segunda, sexta, você só trabalha. Aí a pessoa entra nesse quadro depressivo que você falou mais cedo, onde ela não tem prazer no dia a dia, onde ela não tem prazer no cotidiano dela, porque disseram pra gente que não pode? Nos foi dito que é errado buscar por isso? O que houve? Por isso que tá todo mundo sofrendo tanto. Existem tantas pessoas ainda muito
muito fechada nesse conceito da questão do prazer, que quando começa a trabalhar com alguma coisa que de verdade dá prazer, dá sustentabilidade, ela começa a perceber assim, não, se tá bom demais, alguma coisa vai dar errado. Por quê? Fomos condicionando nossa manifestação como se tivesse bom demais, alguma coisa vai dar errado. E por quê? É porque esse lugar do prazer vem dessa área que a Dani disse, né? Como se fosse pecaminoso, a pessoa não pudesse ter o prazer. Que vai diferente daquela víscera que nós tínhamos falado, que a pessoa é movida a paixões e não quer saber do entorno, não tem o respeito com o que está fazendo, com o que gostaria de fazer, as pessoas que estão ao entorno. Ela quer simplesmente suprir a sua vontade para esse prazer. É diferente. Nós estamos falando de outra coisa. Nós não estamos falando dessa coisa visceral que vem a luxúria mal usada, mas sim desse fluxo da harmonia, de conseguir essa harmonia no seu dia a dia, na sua própria vida. É como se fosse errado. Então, como nós, seres humanos, nos movimentando em busca desse prazer, embora algumas pessoas não conseguem perceber isso que a Dani mesmo disse, você pergunta, o que te dá prazer? A pessoa não sabe. Ela viveu tanto ali na inércia da própria vida, às vezes para cumprir com alguns tipos de pré-requisitos, que ela não conseguiu se conectar consigo mesma. Então, ela não vibra no prazer. Como eu disse anteriormente, não vibra no prazer, está numa pulsão de morte. Então, trazer esses temas de uma vertente terapêutica nos auxilia a sair dessas crenças tão enraizadas, né, que foi passando de geração para geração e que, de uma certa forma, nós acabamos perpetuando também esses padrões, se não olharmos isso de outros ângulos, se não começarmos a analisar isso no nosso dia a dia. Vamos acabar negando os prazeres do cotidiano quando atrelarmos a um pecado. É uma coisa que está errada. Porque, como eu disse, ninguém quer ser taxado que está na polaridade negativa. Não é confortável ser apontado como uma pessoa que está vibrando numa polaridade negativa. Então, negamos os nossos instintos. E o negar não quer dizer que não esteja. Exatamente. Aí que tá. A grande virada de chave é conseguir acolher esses instintos, né? E é aquilo, há uma crença muito forte de que tem que doer para valer, né? Tem todo um grupamento de crenças de tem que ser doloroso, tem que ser difícil. Se não for difícil, não está te levando para lugar nenhum. E aí vai afastando o cotidiano do prazer, né? A Bianca colocou mais um comentário aí, Dani, você consegue ler? Ela falou aqui, fiquei tanto tempo desconectada, havia me esquecido de respirar puro e olhar o céu numa simples caminhada. Aí, olha que prazer bonito, né? Você olhar para o céu cheio de estrelas, ou o céu azul, de um dia bonito, de um dia de sol, ver um arco-íris, tudo isso são prazeres que estão aí e que são sustentáveis. Porque é só olhar para o céu, para o alto. Já se diz uma das passagens do Evangelho, se não me engano, olha para o alto que o caminho é mais fácil. Esse prazer de olhar para o céu, em qualquer lugar praticamente você consegue. Mesmo se você mora em prédio, você pode olhar para o céu, tá ali. No alto, no céu, é o prazer. De olhar para cima, de olhar para essas bênçãos que estão caindo e reconhecer esse todo de alguma forma. Mas nós fomos moldados de uma maneira, né? É muito impressionante, está dando muito forte também, porque é a fala também de muitas pessoas que eu atendo. Tem que ser difícil, tem que ser complicado, tem que ser, né, tem que ser árduo para eu merecer algo de bom. Né? Aí a Bianca está falando, parar para ver vocês trazendo clareza. Isso também. É outro prazer ter você aqui também, Bi. Obrigada. Bianca, na verdade, todos esses seus comentários, as suas perguntas, também nos ajudam a elucidar o tema de outros pontos de vista, porque, às vezes, né, uma pergunta que uma pessoa faz vai ajudar outras pessoas que estão aí e são mais tímidas, que gostariam de perguntar, de interagir e às vezes não interagem. Então, agradecemos aí a sua participação, a sua presença. Legal saber que faz sentido o que a gente está trazendo, porque esse é o nosso intuito, né, de compartilhar com as pessoas que conectam com a nossa energia esses conhecimentos que nós estamos adquirindo na nossa jornada. E ver que você trazendo esse seu falta, né, do prazer que você disse, já estamos nos ajudando também, colaborando com a live para que aconteça, para entender que esse prazer ele não precisa estar nas vísceras, né? Não precisa estar movido a essa paixão intensa
que você parar, tá aqui na live, para respirar e olhar o azul do céu, você está vibrando uma pulsão de vida para você naquele momento, né? E não está exercendo a víscera. Você perguntou da luxúria bem usada, acho que você entendeu o que é a luxúria bem usada. E aí, isso, né, como tudo vai se ressonando, né, que eu estava falando mais cedo, tudo vai se amplificando, né? Então, o nosso prazer aqui, meu e da Joelma, de estar aqui nessa conversa, e aí você se envolve, e aí esse prazer ele vai se ampliando, se multiplicando, né? E essa vibração dessa luxúria bem usada, bem equilibrada, desse prazer que vem daqui, começa a vibrar de uma maneira que se espalha e vai sendo compartilhado. Nessa vibração, nesse contexto dessa luxúria harmonizada, dessa luxúria neutralizada para o coração. E não da luxúria animal que vai lá buscar o excesso, que vai lá buscar algo tão grandioso. Olha que coisa simples, a gente aqui dentro de casa, no nosso consultório, você em casa, numa live, compartilhando esses pequenos prazeres diários que estão na nossa vida e que só precisam ser reconhecidos para neutralizar, conforme a gente vai notando isso, essa necessidade do impulso externo muito grande começa a diminuir, porque ela está sendo calibrada diariamente na sua vida. Você está nutrindo esse prazer diariamente. E não um prazerzinho, mas um prazer divino mesmo. Porque isso é apreciar Deus. Quando você olha para o céu, quando você olha essa energia que a gente está gerando aqui, é uma energia de amor. Então você, né? E isso é o divino fluindo na Terra. E é esse prazer que a gente precisa cultivar e ancorar na nossa vida, para que a luxúria se equilibre. E nós temos a ideia, né, Dani, de a cada live trazer um pouquinho desses nossos instintos, justamente para ter essa quebra mesmo de paradigma, expansão dos olhares, né? Quanto mais nós formos entrando numa vibração mais tranquila, mais fluida dos nossos próprios instintos, menos sofrimento nós vamos ter no nosso dia a dia. Nós vamos naturalizando algumas coisas e vamos entendendo. Isso daqui está mal usado, isso daqui eu poderia aflorar um pouco mais em mim, porque quem está no prazer da paixão precisa ter um equilíbrio. Mas quem está também sem prazer nenhum, olhar para isso. Olhar para isso. E para isso também serve as terapias, para ajudar as pessoas que estão aí tanto muito exacerbado quanto apagado, entrar nesse equilíbrio, entrar no fluxo da sua própria vida, para não ficar depois contraindo doenças para o físico. Porque a doença no físico, ela vem como uma chamada de atenção. Olhe para você. Olha o que está acontecendo no seu dia a dia, como você está reagindo. Conhece-te a ti mesmo, né? Tudo um chamado de autoconhecimento e autoaceitação. Porque às vezes a pessoa até conhece, até tá vendo ali, mas não aceita. Né? E o convite aqui é aceita esses aspectos, aceita que isso está acontecendo, porque é o primeiro passo para você conseguir neutralizar isso. Né? A gente já falou de 2 dos pecados, nós temos mais 5 pecados pela frente para falar. A gente está querendo trazer uma convidada também para falar, né, ao terminar isso, mas a gente pretende continuar com o papo reto. Então, quem tiver sugestões, temas que gostaria de ver a gente elaborando aqui, pode trazer sempre nos comentários. A gente agora está com esse cronograma, né, montado para essa próxima fase, mas virão mais fases. Então, qualquer sugestão é muito bem-vinda. A gente está aqui realmente querendo compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos saberes e nossas experiências com vocês, para trazer mais lucidez, para trazer mais clareza de processo para todo mundo e facilitar essa ascensão dessa energia que está presa nesses chakras tão baixos, para sutilizar pelo coração. Todo o objetivo aqui é que a gente consiga trazer essa consciência de uma forma leve, de uma forma alegre, né? De uma forma para tirar a humanidade do corpo de dor e se sutilizar cada vez mais. E a aceitação é o primeiro passo para isso. Queria deixar uma dica para as pessoas também ampliarem aí essa auto-observação, que a luxúria ela vai vibrar no nosso chakra sacral. Então, as pessoas que porventura estão com problemas aí no órgão genital,
pouca criatividade, dificuldade no dar e receber, que estão com dificuldade, problemas de rins, rins está mais para cima, problema de ovários, trompas, qualquer tipo de problema que está ali nessa região, prestar atenção nessa luxúria, para ver se ela está exacerbada ou se ela está aí um pouquinho apagada, para entrar no equilíbrio, nesse equilíbrio de dar e receber, na desenvoltura da sua criatividade. Mulheres, né, com questões, dificuldades no período menstrual, ou com muita cólica, ou com muita dor. E, então, é isso. É só mais uma dica, para que vocês possam fazer uma autoanálise aí, e dentro do próprio corpo, né? Como nós mesmos dissemos agora, quando as emoções não estão em equilíbrio, vem sinais no nosso corpo físico. E a luxúria vai estar aí ligado ao chakra sacral. Então, fica essa dica aí para vocês. E é isso, né, Dani? Acho que a gente está chegando aí nos momentos finais da nossa live de hoje, nosso bate-papo reto. E aí eu te ouço falando assim, né? Aí eu tento sentar aqui, como muitos dos meus clientes falam assim. Ai, cara, mas quando é que isso vai acabar? Eu vou ter sempre que ficar observando o que eu faço e trazendo a atenção naquilo que eu estou fazendo. Isso não acaba nunca. Tia Jo, dá uma resposta aí. Então, eu sempre falo a mesma coisa para ele. O que você tem para dizer com relação a isso? Enquanto estiver respirando, estiver no planeta Terra como ser humano, não acaba, porque termina uma fase, vem outra fase. O que modifica é nosso ganho de consciência e a forma que nós vamos lidar com cada problema a partir de aí. É só isso. Porque fazer terapia, você não vai deixar de ter problema. Infelizmente, não existe essa varinha mágica. O que você ganha é um tipo de... não acaba, Bi. O que a gente vai ganhando é um pouco mais de estrutura para lidar com as situações do cotidiano. Mas estando vivo e respirando, não vai acabar, não. Se a gente falasse que sim, a gente estaria trazendo uma ilusão. A gente vai ganhando mais jogo de cintura, né? Mais recurso para tomar um impacto e ir para frente e não cair no chão. E deixando que a criança vá virando adolescente para chegar à fase adulta, né, Dani? Nós vamos ganhando maturidade emocional para lidar com as adversidades. E não usando a luxúria mal usada de querer que tudo saia de acordo com aquilo que eu planejei para o meu próprio prazer, né? O prazer visceral. Enfim, gente, se a gente continuar, a gente vai até amanhã. Exatamente. Mas é isso, né? Tive hoje uma pessoa falando, eu achei que eu ia fazer tratamento e aí tudo ia ficar mais fácil, mas não, a vida continua. A vida continua. Você se melhora, mas isso não quer dizer que a vida vai parar de proporcionar oportunidade para você crescer mais. E esse é o grande jogo da vida. É um planeta de provas e expiações, é isso que a gente está aqui para isso, para crescer, para ir se melhorando o tempo inteiro, e esse é o jogo da vida. Então vamos encontrar o prazer de nos superar. Um convite, né, para olhar isso com prazer, esse desafio de crescer como uma coisa divertida, e vou tomar tombo, vou fazer errado mesmo, e tá tudo bem. Não se martirizem, não se culpem por isso, e procurar fazer isso da forma mais leve e divertida possível. Então, agradecer, né, Dani, as pessoas que ficaram conosco até agora. Agradecer também a Bianca, que deixou alguns comentários para que a gente pudesse falar um pouquinho também mais profundamente, que é legal, né? Porque aí vamos direto ao foco daquilo que a pessoa gostaria de entender um pouco mais. E convidar, né, Dani? Agora nós vamos encerrar a live, eu vou fazer um círculo da vida. Aquelas pessoas que tiverem interesse de conhecer a dinâmica e de trabalhar aí as suas próprias criaturas, me chame no direct, que eu vou começar agora às 20h15. E o tema vai ser por que é tão difícil lidar com autoconhecimento. Esse vai ser o tema da vez. Enganchando com o que a gente está falando aqui agora. Maravilha. As pessoas que sentirem, né, a vontade de participar, só me chamar lá no direct que eu mando o link. E vamos aí continuando com o nosso bate-papo reto, porque como manoterapeutas, um dos nossos, não é acordo, mas um dos nossos lemas é a consciência que cura. Então, isso justifica as nossas vindas aqui para abordar temas, às vezes, não tão legais, às vezes um pouco mais polêmico, mas assim, de forma reta, de forma clara, de acordo ao nosso entendimento, né? Não somos aqui detetoras da verdade, mas estamos colocando a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos. E, mais uma vez, muito obrigada a todos pelo carinho e por estar aqui conosco por mais essa quinta-feira. Muito obrigada a todos. Semana que vem tem mais, próxima quinta-feira, cada semana a gente
faz uma vez. Dani, vamos ver quinta-feira que vem, é quinta-feira santa, hein? É feriado, hein? Vamos ver. É verdade. Mas se não for na santa, é na outra. Nas quintas-feiras, às 7 horas. Ou então a gente vê algum outro horário, algum outro dia. Vamos conversar. Gente, muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Muito obrigada a todos, uma boa noite e te vejo no círculo da vida do Joana. Ah, sim. Beijo.